vão ter que ficar um pouquinho mais de tempo aí com a gente, e quem está nos assistindo também já peço desculpas. Então, bem-vindos a mais uma live do Projeto Cientista na Escola, uma atividade promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Escola Municipal Governador Ildo Meneghetti, de Ensino Fundamental. Eu, Jonas Salt, coordenador do PPG-CM, serei o apresentador, e teremos como debatedores as professoras do Ildo, Elaine Lembeck, Elaine da Silveira, Carla Weber, aluna do Ildo, Bianca Lembeck Rodrigues, e pelas alunas do PPG-CM, Ana Carolina Leonardi e Aline Vai. Teremos ainda a participação dos alunos do PPG-CM, Juliana, Sandiele, Bruno, Andressa e Betina, em atividades junto ao chat no YouTube. Eles que estão, inclusive, esse problema de transmissão, e acho que eles devem estar se comunicando com vocês para explicar essa dificuldade que a gente teve. Eles são os responsáveis por selecionar as perguntas ou comentários de vocês e trazer para os debatedores. Participem do chat, o sucesso da atividade se dará com a participação de vocês. Também participam os alunos do PPG-CM, que estavam resolvendo esses problemas aqui, o Gustavo e a Joana, eles estão no apoio à transmissão, e a gente agradece o suporte do Grupo de Tecnologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sem mais, vamos à apresentação. Então, hoje a gente vai ter uma conversa com a bióloga e professora do Departamento de Genética da URGS, Úrsula Matti, e a professora Úrsula vai conversar conosco sobre por que a ciência leva tanto tempo para resolver um problema. Ela teve uma participação especial que ela vai explicar para vocês ali na realização dessa aula e de alguns experimentos aí que ela montou para sua aula. E só destacando que a live de hoje foi uma das 3 mais votadas entre 22 projetos submetidos por professores e professoras da URGS para serem apresentados nessa iniciativa Cientista na Escola. Então, a gente agradece muito a todos os professores que enviaram seus projetos e também a comunidade escolar que votou para selecionar os temas dessa live. Úrsula, obrigado, né, por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la conosco. Tudo contigo, então tu pode iniciar a apresentação, e peço mais uma vez desculpas aí pelo problema de transmissão, a gente vai seguir 20 minutos a mais. Muito obrigado, tudo contigo. Então, Jonas, muito obrigada. Pessoal, bom dia de novo. Fiquei muito contente, né, em estar aqui participando dessa apresentação, dessa live. Dou os parabéns, né, ao PPG-CM por essa iniciativa e à escola Ildo Meneghetti de fazerem esse projeto, de levarem a ciência, né, para a escola, para a comunidade. Acho que isso é uma coisa super importante. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela para vocês verem a minha apresentação. E aí, vou dizer para vocês que esta apresentação teve um apoio especial, né, como o Jonas disse, da Sofia, que é a minha filha, que tem 12 anos e que me ajudou, então, a fazer uma parte aqui de um experimento que a gente montou para tentar mostrar para vocês isso. Por que a ciência leva tanto tempo para resolver os problemas? O que me motivou a propor esse tema é que eu participei de um evento com alunos de biologia da Universidade Estadual da Paraíba e um aluno trouxe essa questão, né, de que por que a ciência leva tanto tempo para resolver uma coisa que a gente encontra tantas outras explicações, né, que vem tão mais rápido, e os cientistas ficam lá dizendo, não sei, não tenho certeza, vamos ver, será que é? Né? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente discutir. Eu vou tentar dar algumas ideias para vocês, ou mostrar para vocês um pouco do processo, né, que a ciência leva para resolver algum problema. E vou fazer um comentário, sim. Isso que aconteceu agora, né, vocês tiveram um vislumbre de uma questão. Começou a dar errado a transmissão, vocês estavam ouvindo um eco das vozes, e aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que parar, a gente teve que pensar, o Jonas tentou, será que é isso? Não, não é. Eu vou fazer tal coisa, não, não é assim, até se descobrir a solução. Então isso tem um pouquinho de método científico aí, ou da maneira como a gente tem que resolver problemas, tá? Desde sempre, a humanidade tenta dar explicações para fenômenos, para coisas que acontecem, né? Então, a gente pode pensar um raio e um trovão, a gente vê aquele clarão no céu, a gente escuta aquele barulho, a gente se assusta. Meu Deus, o que será que é isso? Né? E a gente tem que achar uma explicação para esse fenômeno. No início, né, da história da humanidade, os seres humanos achavam que isso deve ser uma coisa sobrenatural, isso é uma coisa mágica, isso é uma coisa que vem do céu. E davam explicações para esse fenômeno que passavam ou pela magia,
ou pela mitologia, deve ser um deus que está brabo comigo, um deus que está me mandando uma mensagem, né? Então, essas explicações mágicas ou mitológicas, elas existiram e às vezes elas ainda existem, às vezes a gente dá explicações mágicas para as coisas, né? Mas elas não são explicações científicas. Só foi lá por 1600 que um filósofo chamado Francis Bacon começou a descrever a maneira da gente analisar fenômenos, né, através de um método que é o método científico. Ops, Bacon errado, esse é o senhor Bacon. Francis Bacon é esse aqui, tá? Então, lá em 1600, ele começou a pensar, né, sobre a maneira que a gente devia analisar os fenômenos, tá? E isso deu a base do método científico, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que máscaras protegem contra a Covid-19? Já vou dar um alerta de spoiler, a resposta é sim, tá? Não é isso que nós estamos questionando aqui. Mas a resposta é sim por quê? Por que vocês vão dizer que sim? Pensem aí, né, na casa de vocês. Por que é sim? Porque eu vi esse cara aí, que é o Átila Yamarino, que é um biólogo que tem falado um monte, feito muita divulgação científica de muito boa qualidade sobre Covid, e ele disse que é isso que protege, então é por isso. É porque o Papa disse, é porque o Chapolin Colorado disse, é porque a minha mãe disse. Tudo isso são argumentos de autoridade. Alguém que eu acredito, alguém que eu confio, alguém que eu tenho medo, me diz que uma coisa é de um jeito e eu aceito que ela é daquele jeito. Os argumentos de autoridade funcionam para muitas coisas, mas a gente tem que pensar de onde que essas pessoas tiraram essa ideia. Por que ele disse que sim? Se ele está me dando um argumento correto, se a pessoa a quem eu estou seguindo, né, tem um raciocínio correto, tem um embasamento para me dizer aquilo, tudo bem, mas e se ela estiver errada? Como é que eu... E agora? Como é que eu faço? Tá? Então, eu posso tentar achar uma resposta científica para essa pergunta e não simplesmente acreditar porque foi alguém que disse, né? E o que eu tenho que fazer para tentar achar uma resposta científica? Eu tenho que primeiro pensar o que eu sei sobre a Covid-19. Eu sei que ela é causada por um vírus, eu sei que esse vírus se chama SARS-CoV-2, que ele causa sintomas respiratórios e que ele se transmite pelo ar. Eu pesquisei aí e encontrei essas informações, tá? Bom, se isso é assim, por que será que as máscaras vão proteger contra a doença? Né? Vocês podem, enquanto eu estou falando aqui, vocês podem ir anotando aí, pensando como que vocês responderiam essas perguntas. Como que elas vão proteger contra a doença? Porque elas barram partículas que são expelidas pela gente quando fala, quando respira, quando grita, quando espirra. Essa foto é uma nojeirinha, né? Isso que a gente chama de perdigotos. Então, se a máscara consegue barrar essas partículas, e o vírus está nessas partículas, a máscara poderia nos proteger. Tá? Mas como que eu posso ter certeza disso? Que de fato a máscara consegue fazer isso, consegue barrar essas partículas? É isso aí, né, Sr. Bacon? Vamos fazer um experimento. Tá? E o que eu preciso para esse meu experimento? Não, uma pessoa com crise de espirros, não, isso é meio porco. Tá? Eu vou usar um borrifador, eu vou usar água, vou usar um papel toalha. Vocês podem pensar, de novo, vocês podem pensar como que vocês fariam para testar se uma máscara funciona. Tá? Mais importante, eu vou usar um lugar adequado, tipo o pátio da minha casa, na rua, né? Porque vai fazer uma baguncinha aí. Eu fiz no box do banheiro e aí a Sofia me ajudou a fazer esse experimento. Que mais que eu preciso? Máscaras, né? Eu vou testar 3 tipos de máscara. Eu vou testar uma máscara N95, vou testar uma máscara cirúrgica e vou testar uma máscara de pano. Poderia testar outras máscaras que eu quisesse, tá? Ou tipos de máscaras diferentes, uma máscara de pano A, uma máscara de pano B. A gente fez um vídeo, tá, pessoal? Mas o vídeo, esse a gente já viu que dava problema antes. Então, eu vou mostrar fotos de partes do experimento. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá no box do banheiro e colei o meu papel toalha na parede do box. O vídeo não vai rolar, nem vou tentar. Depois, eu vi a distância que o meu borrifador tinha que ficar da parede, tá?
testei, né? Coloquei a diferentes distâncias, se ele ficava muito perto, saía muito, partículas muito grandes dele. Fiz um borrifadorzinho assim. Primeiro testei com água sem nada, vi que a gente não conseguia enxergar, botamos então uma tinta verde, que a Sofia forneceu também. O borrifador também foi ela que fez, tá? E aí depois a gente foi testando, então, distâncias. A que distância tinha que ficar o meu borrifador em relação à parede? Porque se ele tivesse muito perto, era um jato muito forte. Se ele tivesse muito longe, não chegava lá no papel. Tá? E aí pegamos uma régua, medimos a distância, marcamos aqui, né? Vocês vão conseguir enxergar, mas aqui tem uma fitinha marcando onde é que era a posição que tinha que ficar a garrafinha, que estava então a 55 centímetros da parede. E aí colocamos primeiro um papelão. E se vocês tivessem conseguido ver o vídeo, iam ouvir a Sofia dizer, mas para que isso? Já vamos ver para quê. Coloquei primeiro um papelão, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter algo que eu tenho certeza que funciona. Papelão não tem dúvida que não vai passar tinta pelo papelão. Tá? Fiz lá, espirrei, tá aí o papelão. Depois comecei a testar minhas máscaras. A N95, a máscara cirúrgica. Vejam que a sujeira só aumenta, tá? Para cada uma delas, pessoal, eu trocava aqui o papelzinho que está atrás, tá? E depois a máscara de tecido. E por fim eu peguei uma gaze. E aí também a Sofia me disse, isso aqui não vai funcionar. Eu sabia que não ia funcionar, mas eu também precisava ter algo que eu sabia que não ia funcionar. Eu precisava ter um controle de algo que eu sei que vai funcionar e um controle de algo que eu sei que não vai funcionar. Para quê? Para ter certeza que o meu experimento como um todo está funcionando. Tá? E aí depois eu fiquei com os papéis, né? Para ver o que tinha acontecido. Então, tirei umas fotos dos papéis. Então, ali a máscara N95, com um formato bem quase arredondado dela, né? Aqui a máscara cirúrgica, aqui o tecido. E aqui os meus dois controles, o papelão que eu fiz no início e a gaze que eu fiz no final. Vocês vejam que aqui a gente tem vários pontinhos aonde estava a gaze e de fato passou tinta. Então, se eu tenho um material que não é suficiente para barrar, né, essas partículas, essas gotículas de água, vai aparecer. Então, o meu experimento funciona, porque se na gaze não aparecesse, eu tinha um problema com o meu experimento. E no papelão, se aparecesse aqui no meio, né, pontos verdes, eu também tinha um problema com o meu experimento, porque não podia aparecer. Então, isso me diz que o experimento está funcionando, que o sistema que eu montei, que eu bolei, está funcionando. E esse é o estado do banheiro, né? Depois a gente limpou ali, mas vocês veem onde a gente ficava colocando os papéis, então não tinha tinta. Vamos ver se vai passar. Esse aqui é um videozinho com as máscaras. Jonas me avisa se não funcionar aí. Vocês conseguem ver, a gente está mostrando que dentro da máscara, né, se passasse um pouco de água, enfim, com tinta, a gente esperaria ver lá de dentro da máscara as manchas. E aí, então, as 3 máscaras mostrando que não tem. Portanto, isso que a gente fez, pessoal, foi usar o método científico. O método científico parte de premissas. O que são premissas? São aquelas coisas que eu já sei. São as coisas que eu assumo que são verdade. Vejam, eu disse para vocês, é um vírus respiratório, se transmite pelo ar. A máscara barra gotícula. Eu não fiquei fazendo eu não fui questionar, será que ele se transmite pelo ar mesmo? Será que na gotícula ele está? Eu assumi que isso é verdade. E a partir dessa aceitação de que isso é verdade, porque isso foi pesquisado anteriormente, né? Tem pesquisas que mostram que isso é assim. Em sendo assim, eu posso fazer uma hipótese. E a minha hipótese é de que a máscara barra as gotículas. E tendo essa hipótese de que a máscara barra as gotículas, eu posso testar se a máscara barra gotícula ou não. Esse teste, ele tem que ser feito de uma maneira que respeita, né,
alguns princípios. Ele tem que ser controlado. Eu não posso, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o controle. Então, ele tem que ser controlado, ele tem que ser reprodutível, ou seja, se vocês quiserem fazer em casa, vocês têm que conseguir fazer em casa. Se eu fizer de novo, do mesmo jeito que eu fiz aqui, com a mesma máscara, né, com a mesma marca de máscara cirúrgica, o mesmo tecido da minha máscara de pano, eu tenho que encontrar a mesma coisa. Não posso encontrar uma coisa diferente. Pode ser que hoje funcione e amanhã não funcione. Ao mesmo tempo que ele tem que ser controlado e reprodutível, ele tem que ser refutável. O que significa isso? Significa que ele tem que ser passível de alguém me dizer está errado, e está errado por este motivo, e eu posso demonstrar que tu fez errado por tal motivo. Tá? Então, vamos lá. Controlado. Controlado significa que eu preciso ter uma padronização. Onde é que estava o controle do meu experimento aqui? Eu tive que fazer à distância, né? Não podia fazer para uma máscara, eu fazia aqui, para outra máscara eu fazia longe, então eu tinha uma distância padrão. Eu tinha um controle positivo e um controle negativo, ou seja, um controle que funciona, que era o papelão, um controle que não funciona, que é a gaze, né? Eu medi, eu anotei tudo isso, né? E com isso eu tenho, então, uma possibilidade de mostrar para vocês como eu fiz, de passar essa maneira como eu fiz e fazer com que vocês possam reproduzir isso, ou eu mesma possa reproduzir isso outra vez. Tá? Tem várias falhas no meu experimento. Depois a gente pode conversar sobre elas. Vamos ver se vocês vão pegar elas. A mais óbvia eu mesma vou dizer. Tá? Bom, o meu experimento ele pode estar errado, e um de vocês pode chegar para mim e dizer, olha só, teu experimento não está certo, porque isso, e eu vou te demonstrar. Não é porque eu acho que está errado. Eu acredito que não é assim. Não, se tu acredita e tu acredita em A e eu acredito em B, nós vamos passar o resto da vida discutindo se A é melhor que B ou se B é melhor que A. Não é disso que se trata. Se trata de demonstra que está errado. Tem uma coisa do meu experimento que é muito falha, que se a gente tivesse visto o vídeo ia ficar bem óbvio, que é quando eu aperto o borrifador, tem horas que sai um monte de partículas, tem horas que ele não funciona, ele dá uma falhada. Eu não tenho como controlar a minha mão e apertar sempre com a mesma força. Então, se vocês olharem as próprias imagens, né, da máscara cirúrgica e da N95, vocês vão ver que por fora as máscaras não estão iguais, elas não receberam a mesma quantidade de líquido. E isso é um ponto que alguém pode me dizer, olha só, esse teu experimento ele não está certo, ele não funciona, ele não tem valor. Tá? Para ele ter valor, tu devia ter usado um equipamento desse tipo aqui, que é uma câmera que faz isso aqui. Foi um engenheiro lá do hospital, Paulo Sanches, que me emprestou essa imagem de um equipamento que controla o tamanho da partícula e a quantidade de partículas lá pelo computador, e que ele pode usar então para testar uma máscara de maneira muito precisa, porque ele né, coloca sempre com a mesma pressão, sempre do mesmo tamanho, e ele mede o que sai aqui do outro lado, ou seja, não é olhando um papel para ver se o papel está mais verde ou mais branco, mas isso custa dinheiro, e isso é uma outra coisa importante, né? Fazer ciência de qualidade, a gente precisa também de investimento para conseguir fazer bem feito os nossos experimentos. Tá? E por fim, porque eu não sei mais bem como é que está o nosso tempo, uma coisa muito importante, essa é a Sofia, tá? Que fez comigo os experimentos, nós ali no banheiro dela, tirando a foto. Ciência é uma atividade coletiva. Ela é uma atividade coletiva na medida em que eu uso as premissas que outras pessoas fizeram, né? Então, eu uso os experimentos de outras pessoas para construir as minhas premissas e gerar as minhas hipóteses. E os meus resultados fazem com que outras pessoas possam olhar para aquilo e gerar as suas hipóteses, dizer isso aqui poderia ser de outro jeito. A partir do que Mate aqui, né? Mate e Silva, na verdade, Sofia Mate Silva, descobriram, eu vou fazer um outro experimento e vou demonstrar uma outra coisa. Tá? Então, assim, sim, as máscaras funcionam, espero que vocês tenham visto. E o que nos faz levar tanto tempo? Eu tenho uma série de
passos que eu tenho que seguir de maneira muito rigorosa para eu poder ter uma conclusão científica e dar uma explicação científica para um assunto. Tá? E isso leva tempo. Só que problemas complexos geralmente requerem soluções complexas. Tá? Soluções simples normalmente são simples, elas são rápidas e elas estão erradas. Não se esqueçam de usar máscara e o Sr. Bacon ali diz também não se esqueçam de lavar as mãos. É isso, pessoal. Obrigada. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Úrsula, muito obrigado, fantástico. Tá? Acho que os alunos que estão assistindo não vão ter a mesma referência que eu tive, mas eu pensei assim, voltei para o mundo de Bickman, vendo os experimentos ali, porque, que coisa boa, né? Ter né? Voltar a vivenciar isso. Excelente, tá? Eu vou passar a palavra já então para a professora Elaine e para a Bianca. Eu não sei qual delas que vai fazer a primeira pergunta, mas a ideia é que a gente possa agora conversar um pouquinho sobre o método científico, né, e essa aula super legal que a professora Úrsula deu para a gente. Bom dia, obrigada pelo convite. Uma apresentação maravilhosa, muito didática, adorei. Foi muito boa para a acessibilidade das crianças compreender, dos familiares também, a proposta que é complexa. E achei incrível tu trouxeste a questão do método científico na questão das ciências naturais, né? Se fôssemos falar em sociologia, seria outros procedimentos. Mas achei muito, muito boa a tua explicação. Então, a Bibi vai fazer uma perguntinha que ela já tinha anotado ontem, que é sobre o uso das máscaras. Pode falar, Bibi. Quer cumprimentar eles também primeiro, meu amor? Oi. Pode falar. Fala alto, tá bom? Tá. Oi. Pode ler? Tá bom. Oi. Por que não podemos usar a mesma máscara o dia inteiro? Muito boa pergunta. Por que tu acha? Pensando lá no experimento que tu viu. Porque a máscara fica suja? A máscara vai ficar suja, né? O que vai acontecer? Lembra que a gente, do lado de fora da máscara fica sujo, fica aquelas gotinhas verdes? Imagina o dia inteiro as pessoas falando contigo e a tua máscara recebendo aquelas partículas. Ela vai chegar uma hora que ela vai saturar. Se tu fizesse a mesma coisa com o borrifador direto no papel, a primeira vez que a gente borrifa... Oi. Pode falar, filha. Hã? Quer falar alguma coisa? Não? A primeira vez que a gente borrifa, o papel fica ali com os pontinhos. Se a gente ficar borrifando, o papel ele quase se desmancha de tanta água que ele absorve. Tá? Então isso é bem importante. Tem uma outra coisa que também é importante. Não adianta usar a máscara no queixo. Não adianta deixar o nariz para fora da máscara, porque a gente respira melhor com o nariz fora da máscara. Porque daí justamente está vindo, a máscara não está nos protegendo, né? Muito obrigada pela resposta. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria fazer um comentário que tu deixa muito claro e muito importante, que é uma coisa que não tem acontecido muito. A separação entre Estado, política, religião, o fé, o dogma e ciência. A gente está vendo muita interferência política na ciência, o que não pode acontecer, e também muita gente acaba desconsiderando a ciência por achar que isso invalida a sua fé. Não, e o que a gente tem que aprender é que a gente tem que separar as instâncias. A gente não vai levar discussões dogmáticas para dentro da ciência, mas isso não quer dizer que ela não tem valor. Ela tem valor para ti, na tua cultura, na tua fé, na tua igreja. E essa separação é muito importante e ela não invalida o que tu acredita, enfim, as questões da tua identidade. Eu achei muito importante isso que tu trouxeste também, de certa forma, na tua fala. E a minha pergunta, então, é sobre a questão da última fase de teste da vacina. Que eu tenho realmente essa dúvida, como é feito assim, a comprovação de que funcionou quando você testou em humanos, porque a pessoa ela é submetida à contaminação exata, né, do vírus, para garantir que essa pessoa teve a contaminação, para comprovar que aquela vacina funcionou. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Então, assim, isso também é uma coisa bem importante, né, um assunto bem da hora, né, agora todo mundo está preocupado com a questão da vacina, mas a gente pode pensar nisso para qualquer vacina, não só para a vacina do coronavírus, né, as várias vacinas que existem. Como é que é o desenvolvimento de uma vacina? Então, primeiro a gente testa uma vacina e qualquer medicamento que a gente vai usar em humanos. Primeiro a gente tem que testar isso em laboratório. Depois a gente, quando vai para os testes que a gente chama de testes clínicos, que são com pessoas, a gente testa num número bem pequeno de pessoas para ter certeza que não causa mal.
Não faz mal aquela administração daquela substância na pessoa. Depois a gente vai para um grupo um pouquinho, que é aí que a gente chama de fase 1, vocês talvez estejam ouvindo falar aí, né, na imprensa, a vacina está em fase 1, fase 2, fase 3. Então, o que é a fase 1? Fase 1 é bem pouca gente, para a gente ter certeza assim, que não vai piorar tudo, né, e dar um grande problema. Então, uma vez que aquela substância passa da fase 1, a gente vai para uma fase um pouquinho maior, que é a fase 2, em que a gente aumenta um pouquinho, né, o número de participantes e começa a olhar um pouco para a eficácia. Como que a gente vai ver a eficácia? Quando a gente está testando um medicamento, eu tenho um medicamento para dor de cabeça. Como é que eu testo a eficácia do medicamento para dor de cabeça? Eu tomo o medicamento e vejo se a dor de cabeça diminuiu, ou se eu tenho algum parâmetro que eu possa usar, né, alguma medida de laboratório, enfim, que eu possa usar mais objetiva, é fácil. Mas como que eu vou testar que uma vacina é eficaz? Eu não posso contaminar as pessoas de propósito com vírus para testar se é eficaz ou não. Então, a gente basicamente fica muito na questão de será que essa vacina forma anticorpos? Isso é uma maneira que eu tenho de saber se a vacina funcionou. Se a vacina funcionou, as pessoas vão ter que desenvolver um anticorpo contra aquele vírus, no caso aqui o coronavírus, tá? Então, eu vou ver se a pessoa fizeram ou não fizeram anticorpos. Daí eu vou para a fase 3, que é o que está acontecendo agora, onde eu vou testar muitas pessoas muito diferentes. Pessoas que moram no Brasil, pessoas que moram na África do Sul, pessoas que moram na China, pessoas que moram na Rússia, pessoas que moram nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, sei lá, pessoas pelo mundo todo, que têm hábitos de vida diferentes, que têm exposições diferentes. Então, eu também vou testar as pessoas que se expõem mais ou que se expõem menos, e eu vou medir se elas fazem ou não fazem anticorpos. E aí eu consigo ter uma ideia da eficácia da vacina, em quantos % de pessoas que tomaram a vacina foi eficaz no sentido de que formou anticorpos. É isso. E só um comentário, né, Ursula, em relação a isso, acho que também tem essa questão do exemplo dos anticorpos, mas às vezes a coisa é um pouco mais complicada. Por exemplo, a gente pode querer saber, será que uma vacina, né, quem recebeu a vacina versus quem recebeu um placebo, né, algo que não é ativo, aí isso reduziu o número de internações, isso reduziu o número de morte, dependendo, né, da forma como a gente avalia, o anticorpo pode ser que seja suficiente. E da mesma forma, eu fiquei pensando no experimento da Úrsula em relação à máscara, né? A gente pode dizer, num ambiente completamente controlado, eu consigo comprovar que a máscara funciona. Mas daí, como a Úrsula já colocou bem antes, né? Talvez se eu fizer um experimento com máscaras com pessoas na rua, pode ser que uma pessoa lá fica com o nariz de fora, outra ficou com a máscara na orelha, né? E daí o mundo real é um pouco mais complicado de comprovar as coisas, porque não é tão controlado, né? Então só esse comentário que bem dificulta, importante, né? Isso, né? E aí daqui a pouco a pessoa vai dizer, a máscara não funciona, porque o meu vizinho, ele usava máscara todo dia e ele se contaminou. Claro, ele usava máscara no queixo, mas ele usava máscara, né? Então, a máscara usada corretamente funciona. Ou como a Bianca colocou, né, Úrsula, que seria, né, Usava a mesma o máscara dia o inteiro, dia todo. a semana inteira com a mesma máscara, né? Isso. Eu uso a máscara todo dia, dormiu com ela, inclusive, né? Bom, acho que a gente pode passar, então, para a próxima pergunta. A próxima pergunta vai ser da professora Elaine. Deixo a palavra com ela. Olá a todos. Jonas, muito obrigada pelo convite, tá? Eu assisti as outras 2 lives, estavam excelentes. Trabalho muito bom, todo mundo está de parabéns. Professora Úrsula, é o seguinte, ouve-se muito falar que o uso de máscara ele é eficiente, mas eu já também li que não é 100% eficiente, mas que com o uso de máscara, se a gente tiver contato com uma pessoa que está no momento com a Covid, a carga viral que a gente vai adquirir é menor. Com isso, pode ser que a doença na gente, ela nos pegue, vamos dizer assim, menos ativa ou tenha menos efeito no nosso corpo. Eu gostaria de saber se isso é uma verdade, tá? E outra pergunta, que eu vou fazer 2, é sobre por que as máscaras, quando o tempo está úmido, ou se eu vou tomar água e não seco a minha boca e coloco a máscara, ela fica úmida, por que diminui a eficácia quando está úmida? Não quando está suja, quando está úmida. Tá? São essas 2 perguntas que eu gostaria de obter respostas. Tá bom. Então, a primeira questão sobre a eficiência relativa das máscaras, né? Primeiro, as máscaras não são todas iguais.
Então, isso é um ponto bem importante, né? A gente pode ter máscaras triplas, por exemplo, especialmente as máscaras de tecido, a gente tem que pensar nisso. As pessoas usam tecidos diferentes, quantidades de tecido diferentes. Então, daí a gente generalizar que todas as máscaras são igualmente protetoras é um ponto difícil. Entra de novo a questão da vida real versus o ambiente controlado, tá? Segunda questão importante é a quantidade de partículas que são expelidas das pessoas, dependendo do que elas fazem. Então, uma coisa é eu estar falando, a outra coisa é eu estar correndo, fazendo essa respiração aqui. Sai muito mais partículas de dentro da minha boca do que quando eu estou simplesmente falando. Quando eu estou cantando, é uma coisa bem interessante isso, mas tem vários estudos mostrando, né, que canto, e por isso em alguns países onde as igrejas reabriram, templos reabriram, que tem corais que cantam, têm sido focos de contaminação. Por quê? Porque quando as pessoas cantam, elas projetam a voz e de alguma forma sai mais partícula. Então, eu tenho situações, eu tenho máscaras que me protegem em níveis diferentes e eu tenho situações de exposição maiores ou menores, tá? Então, se a gente combinar a pior máscara com a maior exposição, não vai dar bem. Vai dar ruim, tá? Mesmo assim, sempre é melhor usar máscara do que não usar nada. Então, mesmo que eu esteja no nível maior de exposição com a pior máscara, vai dizer, então tá, então nem adianta usar máscara. É melhor usar máscara. E por que vai ser melhor usar máscara? Porque eu vou ter menos contato com as partículas. E se eu tiver menos contato, ainda que eu possa ter algum contato, eu vou receber menos vírus. Então, uma coisa é eu me infectar com um monte de vírus, porque uma pessoa contaminada veio bem pertinho de mim para me dar um beijo e ainda na hora que ia me dar um beijo, tossiu na minha cara. E eu estava sem máscara, tá? Então, isso eu recebi um banho de vírus. A outra coisa é a pessoa que estava contaminada, estava longe de mim, mas gritou, e veio correndo falar comigo, né? E eu estava de máscara. Já é um banho menor, é só é só um espirro, assim, é só um respiro que chega. Então, é bom usar máscara e ela sempre diminui a tua exposição ao vírus. Tá? Essa era a tua primeira pergunta, né? E a segunda eu já me esqueci porque eu respondi, fiz uma resposta tão longa. Da umidade, né? Da umidade, isso mesmo, porque é a umidade. Porque é a mesma pergunta lá da Bianca. Se eu começar a saturar a máscara, ela perde a sua capacidade de proteção, porque ela começa a ficar absorvente, na verdade, né? Ela começa a ficar molhada, ela fica úmida e ela começa a grudar as coisas nela, inclusive. Isso é outra questão. Não adianta eu ser super controladinha, usar a máscara e na hora de chegar em casa para tirar a máscara, fazer assim, e arrancar a máscara. Né, fazer uma coisa até. Eu tenho que tirar a máscara pelo lado, eu não posso botar a mão na máscara, migalhar a máscara e botar na bolsa, né? A máscara tem que ir para um saquinho, se eu não posso botar a máscara no lixo naquele momento, eu tenho que levar um saquinho, botar a máscara usada dentro do saquinho, fechar e depois descartar apropriadamente, né? Então a máscara tem que ser vista como algo sujo. Posso só fazer uma intervenção? Então, a pessoa que adquire menos carga viral, é verdade que a doença pode se manifestar de uma forma mais simples ou isso não tem relação? É verdade, assim, ó, de novo, é verdade dentro de uma concepção teórica, tá? Porque, de novo, nós teremos pessoas diferentes. A pessoa mais velha, que já tem mais problemas, ela recebeu menos vírus, ela vai ficar pior do que a pessoa mais jovem, super saudável, que recebeu mais vírus? Talvez sim, talvez não. Tem muita coisa ainda que a gente não entende bem. Tá? A gente sabe que existe uma série de fatores de risco para quem recebe o vírus. Mas, então, a gente, em princípio, pessoas mais velhas e que têm comorbidades vai ser pior, mesmo que elas recebam menos. Mas tem alguns pontos aí que saem fora da curva e que a gente não consegue entender bem. Ok, muito obrigada. Eu entendo, a doença é nova, né? E a gente precisa, olha, aí entra de novo, tempo. Mas por que até agora não conseguiram? Porque a gente tem que observar uma série de pessoas e tentar isolar os fatores. Como é que que aconteceu com essa pessoa aqui que ela não respondeu como eu esperava?
Ah, é por isso, por isso, por isso. E assim a gente tem que ir fazendo hipóteses e testando. Claro, a gente não pode testar com as pessoas, mas a gente tem que achar maneiras de responder a essas perguntas, né? Ok, muito obrigada. E acho que o inverso também já tem alguma certa comprovação no sentido de, se a gente pegar situações que levam a muita né, eliminação de partículas, pacientes na UTI, que vão ser entubados e tal, justamente essas são situações de maior risco, né, para infecção. Então, a quantidade de partículas, ela afeta o risco e possivelmente afete também a questão de gravidade, né? Então, acho que é bem... E só tem uma coisa que é bem interessante sobre a umidade, porque saiu um estudo recentemente sobre a umidade do ar. O ar seco, ele permite que as partículas fiquem mais tempo no ar, né? Enquanto que o ar úmido faz com que elas caiam mais rápido. Então, que é o contrário da história da máscara, gente, que é a máscara seca e o ar úmido. Sim, tem outras variáveis difíceis de controlar também. Muito difíceis de controlar. Bom, agora a gente vai passar para a pergunta da professora Carla. Eu vou passando a palavra para ela. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui e queria parabenizar pela exposição extremamente clara. Assim, acho que quando a gente lida com crianças, assim, às vezes a linguagem muito técnica não é atingível para eles. E a sua linguagem foi extremamente clara. Bom, a minha pergunta tem a ver com essa ideia do retorno das escolas. Agora a gente está se falando muito em retornar às escolas, e uma das questões que está sendo colocada é o distanciamento. Só que a gente vai à rua, a gente olha as pessoas na rua, as pessoas às vezes estão tão próximas e usando máscaras e acham que estão protegidas. A minha dúvida é essa questão sobre o distanciamento. É a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Mesmo usando máscara, estando muito próximo, as pessoas estão protegidas ou há necessidade realmente desse distanciamento para que isso aconteça? Mesmo usando máscara, é preciso distanciamento, tá? Não adianta eu usar a máscara. É a mesma questão, né? A minha máscara me protege até um certo ponto. A máscara, eu não posso imaginar que a máscara não deixa passar nada, porque se não deixasse passar nada, eu morria sufocada usando a máscara, porque eu não ia conseguir respirar. Então, alguma coisa está passando pela máscara, tanto é que a gente respira com ela. Então, se eu estiver muito próximo, vai ser pior. Vou voltar para a questão lá do nosso experimento. A gente ficou fazendo, né, primeiro a gente testou a distância, justamente por isso. Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz, ao invés de fazer a 55 centímetros, fazer com o borrifador na cara da máscara. Isso seria simular o quê? Seria simular uma situação sem distanciamento social. O que acontece quando a gente, né, fica cara a cara com alguém, mesmo de máscara? Perfeito. Isso é ótimo para os nossos adolescentes entenderem que vai ser necessário ficar afastado um dos outros, né? E nossas crianças também. E outra relação é a questão dos cuidados com a máscara. Você falou que ela está suja, ela tem que ser cuidada. Algumas pessoas dizem, tem que ser passada a ferro. Outras simplesmente jogam na máquina de lavar roupa e lavam junto com tudo junto. Existe um padrão que talvez não deixe a máscara segura mesmo ela estando limpa? Tu diz a máscara ter sido lavada e não ter ficado limpa, essa é a ideia. Isso. Existe uma necessidade de uma higienização específica para essas máscaras? Olha, eu vou ficar devendo essa resposta, porque isso realmente eu não sei. Né? Devem existir estudos que falem sobre isso, que a gente pode pensar algumas coisas quase de senso comum, né? Assim, eu não vou colocar uma máscara que eu não lavei, eu não vou colocar uma máscara ou não vou deixar a minha máscara, de novo, em cima da cama, em cima da mesa, se ela for descartada, ela vai ser descartada adequadamente, e se ela for limpa, ela vai ter que ficar junto com outras máscaras, por exemplo. Na minha casa, a gente tem um saquinho onde ficam as máscaras usadas e elas são lavadas todas juntas. Tá? É muito provável, mas a gente não sabe isso, porque tudo é muito novo, que vai chegar uma hora. Essas máscaras devem ter uma vida útil, as máscaras de pano. Quantas vezes será que a gente pode lavar a mesma máscara de pano? É a mesma coisa que uma roupa. Se eu pegar uma roupa e for lavar, todos os dias eu lavo a roupa com um monte de sabão, vai chegar uma hora que aquela fibra daquele tecido, ela não é mais igual à roupa velha, não é igual à roupa nova, né? Ela não tem a mesma firmeza. Então, isso é algo que a gente também vai ter que começar a pensar. Qual é a vida útil de uma máscara? Mas eu não saberia te dar essa resposta, assim, de novo, porque as máscaras, dependendo do tecido, vão ter vidas úteis diferentes, dependendo de como que a gente trata elas, vão ter vidas úteis diferentes. Não, mas perfeito. Isso já nos dá uma boa dimensão de cuidados que precisamos com as máscaras. Muito obrigada. E acho que um ponto legal de discutir também é que
A Úrsula mostrou um aspecto controlado, né? Então, uma questão de pesquisa, será que a máscara protege? Quando tu faz o experimento no laboratório, ela está testando um fator. Eu borrifei lá a máscara, estou vendo se funcionou ou não. No mundo real, a gente vai ter muitos outros fatores. Então, justamente por isso, essa questão até da Elaine, ali, né, do distanciamento, e da Carla também, em relação ao retorno das escolas. No mundo real, a gente vai ter vários fatores acontecendo ao mesmo tempo. E até uma pergunta que eu faria para a Úrsula em relação a essa questão, assim, ela fez um experimento, mostrou que a máscara funciona. Só que esse experimento foi rápido, né? Ela fez o banheiro de casa, ela contou ali que tinha essas dificuldades, né? Teria limitações técnicas do experimento que ela fez. Mas no mundo real, se a gente fosse fazer um experimento mais né, robusto e tal, e até para dizer que funciona de fato, a gente vai ter que comparar. Nem sei se a gente pode fazer isso, mas a gente poderia comparar pessoas que usaram versus pessoas que não usaram e ver se realmente reduziu a infecção ou não. O que isso poderia gerar no cenário? Pode ser que as pessoas que estão com máscara se sintam mais protegidas e elas pegam e saem andando por tudo e a pessoa que está sem máscara fica em casa, né? E ela fica em isolamento social. Talvez até, pode ser que o isolamento funcione mais do que a máscara. E no final a gente vai dizer, a máscara não funcionou, né? Porque... Então, assim, é só para comentar o quão difícil é realmente a gente conseguir comprovar algumas coisas no mundo real, onde tantas questões influenciam. Então, a Úrsula consegue responder a pergunta, máscaras funcionam. Máscaras reduzem, mas tem várias variáveis outras aí que não foram, né, ela não conseguiu responder com esse experimento, e no mundo real é muito difícil. Então, isso que a gente tem que só cuidar. Então, a gente vai tentar somar os fatores. É máscara, o isolamento também. Se a pessoa não sai de casa, ela não tem contato com ninguém, não tem como ela transmitir para alguém e nem receber nada. Ela não encontrou nenhuma pessoa, né, ela não teve, como é que ela vai se contaminar? Talvez ela possa pegar uma partícula ali, tal, alguma coisa assim na mão, se recebeu algo em casa. Mas essas coisas, é quase uma perda de tempo questionar isso. A gente consegue saber que isso reduz. A máscara reduz a transmissão. No mundo real, como é que se soma tudo isso? Isso que é difícil, né? Montar essas políticas para retorno de aula, isso é bem difícil, né? Como é que a gente faz? Então, não sei, só trouxe essa complexidade para entender que realmente a gente trazer... Quem lida com ciência, a gente lida com muita incerteza. E a gente tem que tentar reduzir as incertezas para chegar na melhor resposta. E a melhor resposta, ela também pode mudar, conforme a própria Úrsula colocou. Né? A questão de quantas vezes lava a máscara, não sabemos, mas vamos tentar descobrir, né? Acho que é... Bom, eu fiz só uma parte agora e eu passo a palavra para a Aline ou para a Ana, vamos ver qual das duas começa, que agora a gente está no momento já da interação com o chat, né? Então a gente vai trazer algumas perguntas do chat para a professora Úrsula. Quem quiser comentar também depois da Úrsula, fica à vontade, vocês viram que eu me intrometo um pouquinho, né? Então, mas a gente pode fazer a ideia, a gente poder conversar, tá? Bom, então tá, bom dia a todos. Queria dizer primeiro que estou muito feliz de participar dessa live. O tema é muito interessante para a gente como cientistas, né? E acho que para tirar dúvidas, saber diferenciar do que é uma opinião e do que é um método científico. Acho que ficou bem legal. Eu vou começar então com uma pergunta da Alice. Ela perguntou o seguinte: se a pessoa mora com alguém que está doente, usa máscara, ela fica protegida? Ela está com uma pessoa que está doente e ela está de máscara e o doente também está de máscara. Não sabemos. Se a pessoa mora com alguém que está doente, pois é, não ficou bem claro. Pois é, então vamos de novo. Isso aí é toda a questão do método. Olha como a gente tem que ser preciso. A resposta para ela vai ser uma se ela me disser que os dois usam máscara, a resposta dela vai ser outra se ela me disser que só um usa máscara. E quem é que está usando máscara? É o doente ou é ela? Né? O cuidador. Tudo isso vai influenciar. Tá? Então, assim, numa situação dessas, o ideal é que no momento que a pessoa tem contato com o doente, ambos estejam de máscara. Né? O doente para evitar passar, então, para evitar que quando fale, transmita, e a pessoa que está ali cuidando também esteja de máscara para evitar receber. É impossível de passar? Não, não é. Se eu fizer isso, eu estou super protegida? Não, não é. E aí vem a questão que eu acho que foi a Carla ou a Elaine que disseram, né? Bom, aí tá bem, então eu estou de máscara, eu posso me deitar na cama com o meu familiar que está doente, porque a gente está os dois de máscara? Não, não pode, gente. Desculpa, mas não dá. Tá? Então, a pessoa que está doente tem que se isolar em casa, tem que ficar num ambiente isolado, dentro da casa, para conviver o menos possível com os demais e proteger todo mundo. Acho que a gente tem mais uma pergunta.
Tem. Então eu vou trazer outra agora, a pergunta do Nairon Medeiros. Ele questiona qual a diferença entre o contágio por aerossol e o contágio por gotículas. O tamanho da partícula, tá? A gotícula é maior que o aerossol. Mas aí, de novo, a gente vai entrar numa questão. Eu não sou especialista, a gente era para eu falar de método científico, não de coronavírus. Peguei o exemplo errado, tá? Então, assim, é a questão do tamanho. E aí, de novo, o que o tamanho influencia? O tamanho influencia a distância que as partículas conseguem percorrer, né? O tamanho da barreira que eu tenho que ter, partículas maiores, barreiras mais grosseiras vão funcionar, partículas menores vão passar. Então, essa é a diferença. Mas eu posso olhar melhor e responder pelo e-mail depois, uma resposta mais... Realmente não, você acho que pegou, é tão tema do momento, né, que a gente... Mas acho que, assim, as respostas que são dadas, as perguntas, elas ajudam a entender que para tudo tem um método, né, e para poder... Todas as tuas respostas, elas são baseadas tanto no que tu estudou sobre o tema, mas também pensando sempre no método científico. A gente conseguiu comprovar isso ou não, então acho que toda a discussão ela é válida, mas eu concordo que é complexo. Tem que ter me preparado melhor sobre Covid. Mas bom, o que acontece, né? Só nesse gancho aí, né, Jonas? Isso também ajuda a gente a entender que as respostas não são fáceis. E que, né, explica um pouco do porquê que demora tanto tempo. Porque não é tão simples de chegar assim e dizer, é assim. Né? A gente não tem respostas simples, as perguntas são complexas, a situação é complexa, e eu não tenho respostas muito simples. E é sempre assim, 100% das vezes acontece isso, não é verdade. Temos mais uma, né? Acho que a Ana vai falar. Certo. Bom, a próxima pergunta é da Janine. Ela comenta assim, que a demora da ciência em achar curas e desenvolver métodos preventivos pode estar relacionada a interesses externos de indústrias farmacêuticas continuarem lucrando com a doença? Então... Tá, então vamos pensar assim, ó. Isso é essa ideia, né, de que a gente tem alguém que está por trás de tudo o que acontece, né? Ela é uma ideia que eu vou dizer para vocês bem honestamente, assim, às vezes ela é boa para a gente, ela nos conforta, né? Bom, isso aqui não é culpa minha, isso aqui não é culpa de... Isso aqui é alguém que está lá, alguém do mal que está fazendo isso para que vai acontecer conosco. Mas, de novo, a gente tem que cuidar para essas explicações mais mágicas. Isso entra um pouco dentro, né? A gente pode chamar isso de uma explicação mais conspiratória ou a gente pode chamar isso de uma explicação mágica também. Tem alguém que está por trás disso, está manipulando as coisas. A gente tem que ter cuidado com essas explicações por dois motivos. Primeiro, a gente não tem comprovação para dizer isso, né? A gente não tem uma situação em que a gente possa, de fato, cientificamente, demonstrar e usar o princípio da refutabilidade. Então, eu digo que é assim e alguém pode ir lá e dizer não, não é assim, com dados, com informações, e não porque eu acho. Segundo, que essa posição, ela, por um lado, ela nos conforta, por outro lado, ela nos exime um pouco, né? Não adianta o que eu fizer, vai vir. Se isso é o interesse da indústria farmacêutica, da gente ficar doente, não importa o que eu fizer, eles vão continuar, eles vão dar um jeito, eles são tão poderosos que eles fizeram isso. Tem um monte de gente em casa, tem um monte de gente, né, sendo afetada por uma doença, porque alguém quis, se alguém é muito poderoso. E não há nada que eu, individualmente ou coletivamente, possa fazer para ir contra isso. Então, essas explicações, assim, a gente tem que cuidar, elas estão muito fora de uma explicação científica. Tá? Daí, se a gente vai entrar nessa discussão, vai ser eu acho que sim, tu acha que não, e nós não vamos conseguir responder isso cientificamente. Acho que alguém quer fazer um comentário. Não. Só a Elane, ela acabou fechando o vídeo. Elane, tu tinha uma pergunta, né? Não sei se tu não quer fazer essa pergunta, senão a gente faz outra aqui. Fui eu que mandei no WhatsApp, se eu podia fazer mais uma pergunta. Fui eu. Pensando em todo esse conhecimento que ele já levou esse tempo para se construir sobre o comportamento social, sobre as formas de prevenção. Pensando numa próxima pandemia, uma futura pandemia maior, eu queria saber todo o conhecimento que a gente já tem construído hoje. Voltando para a questão dos métodos, da hipótese, da premissa, em que lugar que esse conhecimento se encaixaria
para saber se é aplicável. Uhum. Pensando numa nova situação, né, isso seriam as nossas premissas. O que a gente aprendeu, o que a gente sabe de como controlar uma pandemia, o que a gente aprendeu lá em 2019 e 2020 que nos ajuda a controlar essa pandemia. E se a gente pensar no que está acontecendo com a gente agora, houve a última pandemia, né, em 1917, 1918, a gripe espanhola. O que a gente aprendeu lá que a gente devia estar usando aqui? Talvez vocês se lembrem que no início da situação lá nos Estados Unidos, muito foi falado sobre duas cidades, uma era Filadélfia e a outra é St. Louis, que tiveram posições completamente diferentes lá em 1917 ou 1918, na gripe espanhola. Uma fez uma parada, todo mundo foi para a rua, todo mundo, né, agiu como se nada fosse, e a outra fechou tudo, e aí o número de mortos que cada cidade teve tempos depois. Então, eu poderia usar isso como uma premissa para ver, olha só, lá em 1918 era assim. Então, qual é a hipótese que eu faço? A hipótese que eu faço é que, se isso aconteceu lá, ele vai se repetir aqui, né? E que o distanciamento social e tudo mais deve funcionar. Então, a gente vai usar. Só que daí tem uma coisa, né, Elaine? Tu é professora de quê? Desculpe. Eu sou pedagoga, eu não sou professora de área. Tá, Trabalho com o segundo ano também. Mas né, porque eu vi que tu tá falando muito dessa coisa mais social e mais, né? É que eu gosto. Não, concordo, mas assim, o que é importante? Na área mais natural, nas ciências naturais, né? As coisas são como elas são. Se eu não vou nunca provar para ti que a água cai para cima. Pode fazer o que tu quiser. Nunca tu vai conseguir me convencer que a água cai para cima, a água cai para baixo. Tá? Mas no campo da sociologia, as pessoas começam assim, não, mas tem uma interpretação, mas lá era assim, mas agora vai ser diferente, né? Então a gente fica mais aberto, as premissas elas terminam tendo menos força, essa é a impressão que eu tenho, talvez seja um preconceito meu da área mais biológica, né? Mas as premissas elas ficam menos fortes em relação a isso. Sim. Né? A gente viu o que aconteceu em 1918, a gente sabia o que estava acontecendo lá na Espanhola, a gente viu como é que as coisas andaram. E o que a gente fez? A gente disse, isso era como lá, isso era antigamente, agora vai ser diferente. Ou, não vai acontecer conosco, aqui, não, né? A gente não aceitou muito as premissas que a gente tinha. Úrsula, um comentário também, ou pergunta, na verdade, né? A gente está vendo agora, sei lá, as notícias aí é só falando sobre o Covid, daí a gente vê um estudo novo, anticorpo, não sei o quê, vacina, etc. A gente está vivendo um ambiente muito de velocidade muito rápida das pesquisas e da necessidade de ter vacina, de ter tratamentos, e o tema da tua apresentação é por que a ciência leva tanto tempo, né? Então, a minha pergunta para ti seria, esse cenário, né, da gente tem que correr, pressa, como é que isso impacta num cenário usual de pesquisa que às vezes é mais devagar, né? É devagar porque os pesquisadores são mais preguiçosos, fazem a coisa ali lentona? Ou como é que é isso? Primeiro, assim, a gente tem razão, né? A gente está vendo uma geração de dados impressionante em relação à Covid, né? Então, por quê? Primeiro porque muita gente que fazia outras coisas se debruçou sobre isso. Então, a gente tem um direcionamento de cérebros para esse assunto, que é uma coisa, acho que nunca vista antes. E com isso, né, e com uma premência, então todo mundo se sente numa situação assim, eu quero fazer algo, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Uma pressão muito grande. E isso levou, então, a junção, eu acho, de áreas que às vezes não se falava. Eu tenho visto muitos grupos que se formaram, aqui em Porto Alegre mesmo, de pessoas de áreas totalmente diferentes que resolveram sentar para conversar, que às vezes eram vizinhos de departamento, né? Mas que nunca tinham parado para colaborar cientificamente. E aí resolveram, olha só, tu sabe isso, eu sei tal outra coisa, vamos nos juntar e vamos tentar achar uma resposta, porque a gente precisa contribuir com isso, as pessoas estão sentindo uma necessidade de contribuir com isso. Então, acho que isso é uma coisa. A segunda coisa, que aí vem o lado ruim dessa pressa toda, é que a gente tem visto algumas pesquisas que não cumpriram, digamos assim, que foram feitas que nem essa minha. Essa minha eu gravei ontem detalhezinho, tá? Então, tem coisas que se eu fosse fazer de novo, eu faria diferente. Eu pedi até que vocês, né, anotassem.
Gente, eu tive que usar uma régua a régua não chegou onde ela tinha que ir, ela foi até a metade, aí eu botei meu dedo e continuei medindo. Eu não posso fazer isso é muito impreciso, eu tinha que ter uma trena que medisse a distância. Eu tinha que ter um borrifador melhor. Eu não devia ter feito uma máscara cirúrgica e tirar toda a conclusão daquela uma única. Eu devia ter pego pelo menos 3 ou 4 máscaras e ter testado. Então, esta pressa de fazer as coisas, ela pode me levar a resultados errados, sim. E a gente está vendo muita refutação, está vendo método científico, né? A gente está vendo muita refutação de estudo que dizia, isso aqui funciona. Aí vem um estudo disso aqui não funciona, vocês fizeram errado. E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que entender que isso faz parte da ciência. Né? O questionamento de um resultado faz parte da ciência. Isso está sendo passado, às vezes, para as pessoas como uma fraqueza da ciência. Vocês nem se entendem. Vocês vão responder as coisas. Daí um diz que é assim, o outro 2 dias depois diz que não é. Se coordenem aí entre vocês. Não, isso faz parte da ciência. Eu digo que é de um jeito, o Jonas diz, olha, acho que não é. Vou fazer um experimento e vou te mostrar que talvez não seja. E a gente vai... O conhecimento vai crescendo dessa forma, né? Perfeito, Úrsula. Acho que a gente tem mais uma pergunta do chat. A gente está se encaminhando agora já para o final, então a gente vai ter mais duas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta agora que tem bem a ver com o que tu acabaste de dizer, então. Queria saber de ti, assim, como tu acredita que a comunicação da ciência para o público em geral ou para os próprios pesquisadores, colaboradores, como isso impacta no resultado de uma pesquisa, assim, na tua opinião? Como que a comunicação do resultado impacta... Da ciência em si, porque a pesquisa, ela traz algum resultado. Uhum. Como tu acredita que saber se comunicar e trazer esse resultado de uma forma clara, que as pessoas possam entender como as comunicações em si influenciam nisso? Porque a gente está vendo muito resultado sendo lançado, um bombardeio de resultados sendo lançados na TV, rádio, mídias em si, tem a questão das fake news. Então, como saber comunicar a ciência para as pessoas impacta num resultado, uma pesquisa? Eu acho essa pergunta é bem interessante, né, Aline, porque a gente vê, especialmente professores mais velhos, não vou dizer que todos, mas alguns professores e alguns mais jovens também, viram pessoas impolutas, falam de uma maneira que tu fica pensando, será que essa pessoa fala assim em casa, gente? Deve ser muito estranho ser, sei lá, casado ou ser filho dessa pessoa, porque a pessoa cada vez que abre a boca faz um discurso, que é um negócio impressionante. Então, isso é uma característica, né, da comunidade acadêmica, de um modo geral, extremamente elitista, que é usado justamente para dizer, olha só, como eu estou aqui, eu sei, eu tenho títulos maravilhosos, fantásticos, e eu me comunico de uma maneira que só iguais conseguem entender. A gente vê isso na ciência, a gente vê isso no judiciário, a gente não é exclusividade da academia, mas a gente vê isso em várias situações. E o que isso contribui? Isso contribui justamente para que eu me afaste dos outros. Então, eu vou chegar aqui, vou falar, vocês não vão entender, vocês vão dizer, isso é uma chatice mesmo, ver que eu estava certo, né, que isso aí não serve para nada, a gente nem entendeu nada do que ela falou e tal. Então, se a gente conseguir fazer essa transmissão de uma maneira correta, não é falar coisas erradas, né, mas mantendo o rigor científico, mas aproximando isso, dando exemplos, trazendo coisas mais próximas das pessoas, o que a gente consegue? A gente consegue, primeiro, uma cultura científica na população. As pessoas vão começar a entender isso, vão começar a compreender como é que as coisas funcionam. A gente consegue que os resultados da ciência cheguem nas pessoas de uma maneira mais adequada. Eu acho que agora, nessa pandemia, a gente tem um monte de coisas muito ruins que a gente tem a lamentar nessa situação toda, mas a gente tem algumas pequenas coisas boas que a gente deveria saudar, né? E uma delas é o reconhecimento da ciência. De alguma forma, nessa outra apresentação que eu fiz lá na Universidade Estadual da Paraíba, foram as duas, era sobre o Dia do Biólogo. E aí o que eu comentei foi assim, duas profissões, né, ou duas áreas que desabrocharam agora. O professor, porque o professor passou a existir, né? Agora ele entra dentro de casa, a gente ouve o que ele fala, a gente está preocupado com o que ele está fazendo, porque agora ele está dentro da casa das pessoas, ou ele não está, e as pessoas estão sentindo muita falta dele,
né? Então, o professor e o cientista, que é outro que agora virou uma pessoa que a gente antes dizia, tu vai ser pesquisador, ai, coitado, né? Agora não, agora, que legal, que bom que tem pesquisador, que legal. O Átila, esse rapaz, e sorte do Brasil, né? O Brasil tem mais sorte que juízo. Ter uma pessoa como ele, que é um doutor em microbiologia, que é um cara que sabe um monte, que é super disposto a falar sobre isso. O canal dele no YouTube tem mais de 1 milhão de inscritos, gente. Isso é uma alegria, né? Uma pessoa que faz ciência de qualidade conseguir atingir esse público. Então, acho que isso é super importante. A gente tem que tentar fazer ao máximo estratégias, né, Aline, dessa transmissão, e pensar que isso não é simplesmente, eu vou falar de um jeito em vez de falar uma palavra mais rebuscada, eu vou usar um sinônimo mais simples. Não é só isso, tem toda uma construção de linguagem da gente conseguir atingir as pessoas, que é bom para nós cientistas também, porque senão, né, assim, corte de verba do CNPq, corte de bolsa da CAPES, a gente teve ameaças disso anos atrás, e as pessoas não estavam nem aí, nem sei o que é CAPES, nem sei o que é CNPq, tem pesquisador no Brasil, nem sabia, né? Então agora, quando os pesquisadores começam a aparecer, a gente espera que as pessoas comecem a se dar conta de que sim, a gente precisa de recurso, a gente precisa de investimento para isso. É aquela coisa de só estuda, né? Não trabalha. Isso, só estuda, não trabalha. Quando é que tu vai arranjar emprego? A gente está chegando no final da live agora, então a gente já, na verdade, estourou o tempo de 1 hora, desde do início de fato. Só tem um comunicado, acho que a professora Elane agora, né? Elane queria comentar alguma coisa sobre campanha de vacinação. Não sei se ela quer falar. Eu vou deixar. Eu quero sim, rapidinho. Lembrando a toda a comunidade que hoje é o dia D da vacinação contra a poliomielite, tá? Quem pode tomar são as crianças de 2 meses até 5 anos incompletos e os adolescentes que forem com essa carteirinha de vacinação, adolescentes até 15 anos, pode atualizar. Para isso, os ônibus de Porto Alegre estão com passe livre, mas quem não puder hoje, vai durante a semana. Não deixe de tomar essas vacinas, gente. Caderneta de vacinação sempre em dia, como eu digo nas aulas, tá? Muito obrigada. Obrigado, Elane. Perfeito, né? Então, e isso justamente, né? Conhecimentos científicos mostram que isso vai reduzir doenças graves, né? E as vacinas conseguiram erradicar doenças extremamente graves do passado, que talvez a gente não valorize tanto que a gente não enxerga mais elas. Espero que a gente não volte a enxergar. Bom, então agora é a finalização, né? Então, a gente gostaria de agradecer a professora Úrsula pela paciência também, né? A gente teve esses problemas iniciais, muito aos nossos debatedores, acho que em especial a Bianca, né? Teve um sabor diferente aí essa live com a participação dela, aos moderadores no chat, a todo mundo que contribuiu para a realização dessa atividade. A gente agradece principalmente a quem nos assistiu ao vivo e teve paciência também por essas questões da transmissão. A gente espera que vocês continuem assistindo, a gente continua com essas atividades uma vez por mês. E lembrando que essa live ela vai ficar disponível no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, então vocês podem também acessar ela num outro momento ou compartilhar com seus amigos, suas amigas, nesse mesmo link em que vocês estão assistindo agora. Lembrando que a nossa próxima live ela vai ser no dia 6 de novembro, vai ser uma sexta-feira, a gente vai fazer uma divulgação mais ampla disso, das 7 até as 8 da noite. O tema vai ser um pouquinho diferente, então o tema é Empoderadas IG, o resgate da autoestima de jovens de escolas públicas através do empoderamento e da educação antirracista. Também foi um dos temas eleitos para serem, né, colocados nessas nossas lives, então foi escolhido pela comunidade. Essa live ela vai ser apresentada pela professora Luciana Ramos. Esperamos vocês na próxima live. Se você gostou da atividade, né, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal do programa, siga as nossas mídias sociais, as mídias sociais também do Ildo, e compartilhe com seus amigos e suas amigas. Agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.